Bem, agora, hora de discutir os sinais dos quadrantes. No vídeo anterior, você já verificou como encontrar o valor de 0, 90, 180, 270, 360, que você vai retirar do ciclo. Agora, precisa analisar os sinais dos quadrantes. Vamos lá, sem decorar. É o que eu sempre, é meu slogan. Você tem que entender primeiro para depois conseguir ganhar tempo memorizando de outra forma. Olha só. Agora há pouco, cadê? Deixa eu pegar aqui o que eu preciso. Deixa eu só retornar. Esse slide tem que voltar. Opa. Acabei me empolgando. Pronto. Esse slide eu tenho que voltar para cá, que eu tinha mudado naquela hora, né? Ficamos então com a estrutura dessa forma, bonitinha. Agora, variação do sinal. Está aqui o slide. Pronto. Bem, pessoal, preste bem atenção. Vamos discutir o sinal do seno e do cosseno. Cossecante e secante, secundário, se prenda ao seno e ao cosseno. Agora há pouco, o Tiago deixou claro para todos vocês que, se tratando de cosseno, você está falando do eixo X. Esse é o eixo dos cossenos. Se tratando de seno, estamos falando do eixo Y. Esse é o eixo dos senos. Tá aqui, ó. Vai ser esse aqui, que você acaba encontrando. Então, X cosseno e Y seno. Poxa, Tiago, é a única parte que investe, né? Porque tudo da trigonometria é seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. Aí quando chega nessa parte, o que acontece? Vai ficar o X como sendo cosseno e o Y como sendo seno. Então acaba meio que dando uma travada. Mas vamos lá. X é cosseno e o Y é o seno. E daqui a pouco é fácil explicar por quê. Eu já te explico por quê. É melhor. Deixa eu aproveitar esse slidezinho aqui para te mostrar por quê. É uma boa? Preste bem atenção. Por que que ficou o eixo X cosseno e o eixo Y seno? Vamos imaginar que você percorre um determinado arco alfa, certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, alfa. Pronto. Você deslocou esse arco partindo daqui para cá, alfa. Só que você decidiu que você queria saber o seno e o cosseno de alfa. Justo. Foi o que você fez então? Você pegou e projetou aqui, ó, e aqui. Por enquanto, você ainda não sabe quem é seno e quem é cosseno. Você projetou aqui, pronto. Quando você monta esse triângulo retângulo, preste bem atenção no que vai acontecer. Esse pedacinho aqui, eu vou chamar de A. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de B. Observe que esse pedaço eu posso projetar aqui também, ó, é o mesmo, ó, B e B, certo? Se você analisar direitinho o triângulo, você tem um triângulo retângulo que eu construí dentro do círculo trigonométrico. Portanto, já sei que a hipotenusa, que é o raio, vai ser o quê? Unitário. Combinado? Então, pronto. Preste atenção. Você anda um ângulo alfa qualquer. Então, alfa. Parou aqui. Quando chega no alfa, você projeta em cima do eixo X e projeta em cima do eixo Y. Ao projetar esse ponto que está sobre o ciclo trigonométrico, você acha o A, que está aqui embaixo, ó, que eu estou riscando, ó, o A, daqui para cá, e acha o B, que foi justamente o que você deslocou no eixo Y. Até então, eu só conheço o eixo das abscissas como X e o eixo das ordenadas como Y, certo? Olhando para o ciclo, aliás, olhando para o triângulo que você construiu, que eu pontilhei, me diga uma coisa, olhando para lá, quem é o seno de alfa? Por gentileza, quem é o seno de alfa? Pronto. Seno de alfa. O seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, o seno de alfa vai ser B. Então, B passa a ser o seno de alfa. Boa. Beleza. Legal.
Quando você passa para o cosseno de alfa, minha galera, o que é que você vai ter? A dividido por 1, que nesse caso fica A. Então, pronto. Cosseno adjacente sobre a hipotenusa, 1. Conclusão. Aonde você está enxergando B, você pode tirar o B e pode substituir, ó, o B, você pode substituir por seno de A. Alfa, no caso, né? Seno de alfa. Pronto. Então, por isso, o eixo Y passa a ser o seno. Ó, o Y seno. Quando você olha para o A, que está aqui, você olha o A, e esse A que você está vendo aqui, ó, esse A, você pode escrever como sendo o cosseno de alfa. Então, esse valor A, que é esse pedacinho aqui, é na realidade o cosseno de alfa, tá vendo? Ó? Então, o que fica no X é na realidade o cosseno. Então, seno no eixo Y, cosseno no eixo X. Ok? Por isso, o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos e dos senos. O eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Pronto. Explicado. Vou agora voltar para cá. Pronto. Bem, eu vou até apagar, porque eu gosto de construir e montar junto com você. Deixa eu apagar isso aqui. E você vai ver o Thiago montando agora com você. Que aí fica mais fácil de você entender. Esquece, 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 esquece. Pronto. Vamos lá. Quero construir junto com você, tá certo? Então, ótimo. Começando. Vamos começar pelo seno. Afinal, o círculo trigonométrico é dividido em 4 quadrantes. Mas o seno, ele vai ser positivo em quais quadrantes e negativo em quais quadrantes? É isso que eu vou discutir agora. Lembrando, rapidinho agora, hein? Raciocínio travado. Seno, eixo vertical. Pensa, acima da origem os valores são positivos. Abaixo da origem os valores são negativos. Então, pessoal, essa linha de azul vai ser a linha do seno. A linha de azul, a parte de cima desse ponto que era para ser um ponto vermelho, tá aqui, ó. Acima são os valores positivos. Então, quer dizer o quê? Que quem tiver com os valores acima da origem, o seno vai ser positivo. Então, pessoal, todo mundo que está acima do ponto é positivo. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Por quê? Porque quem tiver no primeiro, ó, olha para o seno, é positivo. Quem tiver no segundo, olha para o seno, é positivo. Quando eu digo olha para o seno, você vai pegar o ponto e vai jogar aqui, ó, positivo. Vai olhar ponto e voltar aqui, positivo. Vai olhar um ponto bem aqui e vai olhar o seno, positivo. Vai pegar um ponto bem aqui e olhar positivo. Então, pronto. Agora, vou apagar. Vai ficar bonitinho. Beleza. Porém, se o seno for o seno de um arco que se encontra no terceiro ou no quarto quadrante, quando eu projetar, ó, o seno dele, ó, o ponto está aqui. Mas eu quero o seno, então joga para cá, ó. Você vai ver que o seno dele vai ser negativo. Então, o seno ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Pronto, terceiro e quarto. Muito bem. Passe agora para o cosseno. Ótimo. Cosseno. Quando se trata do cosseno, a análise agora é o eixo X. Lembrando a todos que à direita da origem, o valor é positivo. Então, o cosseno é positivo para os arcos que estiverem à direita da origem. Com o cosseno à direita da origem. E o cosseno vai ser negativo para os arcos que vão ter o cosseno à esquerda da origem. Bem, pensa um pouquinho. O lado que está à direita da origem está contemplando quais quadrantes se tratando do cosseno? O primeiro e o quarto. Então, o cosseno é positivo para os arcos do primeiro e do quarto quadrante. Por quê? Porque se o ponto estiver no primeiro quadrante,
Eu não vou mais puxar para o eixo y, porque eu não quero o seno, eu quero o cosseno. Então eu jogo para o x, ó. O cara está aqui no quarto quadrante. Eu não quero o seno, eu quero o cosseno. Jogo para o x. Vai dar em cima do lado positivo. Por isso que o valor é positivo. Legal? Ok? E agora? Vamos ao segundo e o terceiro quadrante. No segundo quadrante, observe que se eu projetar o cosseno, vai dar em cima do lado negativo. Se ele estiver no terceiro quadrante, se eu projetar, vai dar no lado negativo. Então, é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Aqui. Pá, negativo. O arco está bem aqui. Lembrando que os arcos vão ficar sobre a circunferência. Então, o arco está aqui. O que vai acontecer? Eu não vou puxar para o eixo y, porque eu não quero seno. Eu quero cosseno, então eu jogo aqui, ó, no eixo x. Negativo, ó, lado negativo. Pronto. Por isso. E a tangente, Tiago? Lembrando que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, você pode fazer pela divisão e usar o jogo dos sinais. Caso contrário, podemos discutir sobre a tangente. Daqui a pouquinho eu faço sem usar a tangente, usar só o jogo dos sinais. Tá aqui a tangente, beleza. Tangente. Ótimo, 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 ótimo. Tangente. O que é que eu vou ter? A tangente, pessoal, é esse segmento de reta aqui, ó, essa reta, na realidade, que vai passar tangenciando, como o próprio nome diz, o ciclo trigonométrico, certo? Claro que os valores que estiverem acima vai me dar o valor da tangente positivo. Os valores que estiverem abaixo, negativo. Bem, o que eu preciso nesse momento? Vamos imaginar um arco está no primeiro quadrante e um arco que se encontra no terceiro quadrante, certo? O cara que está no primeiro quadrante, a tangente, quando você projeta sobre a reta da tangente, observe que vai ficar na parte de cima, portanto, positivo. Por isso que é positivo no primeiro quadrante. Mas o arco que está no terceiro quadrante, quando você projeta, passando pela origem, sempre, tá, pessoal? Então, você sai daqui, ó, o arco está aqui. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Quando eu projeto, ele pega a tangente do lado positivo, ó, acima do x, acima da origem. Então, a tangente no terceiro quadrante também é positiva. Já quando você faz a mesma análise para os pontos que estão no segundo e no quarto quadrante, você já vai encontrar algo diferente. Por exemplo, o cara está no segundo quadrante, primeiro, segundo quadrante. Quando eu projeto sobre a reta tangente, que é passando pela origem, observe, ele pega a tangente só que abaixo da origem. A origem é esse pontozinho de vermelho. Então, abaixo é negativo. Então, ele vai ser negativo no segundo quadrante. A tangente dele vai ser negativa. Já o cara que está no quarto quadrante, ó, chegou aqui, quarto quadrante. Quando eu projeto sobre o eixo das tangentes, você vai ver que vai pegar no lado negativo. Então, vai ficar negativo. Mais, menos, mais, menos. Pronto. Positivo no primeiro e no terceiro, negativo no segundo e no quarto. Agora, Tiago, analisando os sinais, só realizando o jogo. Pessoal, mais com mais. Lembrando que tangente é seno dividido por cosseno. Então, você pode fazer a divisão usando os sinais. Mais com mais, dá mais. Primeiro quadrante, positivo, mais. Mais do segundo do seno com menos do cosseno dá menos. Então, negativo. Menos com menos. Menos do terceiro quadrante com menos do terceiro quadrante do cosseno. Menos com menos dá mais. Então, tangente dá mais. Aqui, menos do quarto quadrante com mais do quarto quadrante. Então, menos com mais vai dar menos. Esse é o nosso resultado. Tá aí o ciclo trigonométrico. Seno sobre cosseno. E o cenário vai ser esse. Professor, o senhor sofreu para explicar isso aí, montou tudo direitinho, vi que não é fácil, mas entendi. Mas você concorda que resolvendo uma questão você vai perder muito tempo se for construir cada ciclo desse? Concordo. Então, pessoal, existe um truquezinho, um artifício muito bacana. Qual? Deixa eu te mostrar uma coisa. Existe um truque que nós usamos lá na época que
que o aluno está desesperado para fazer a questão, quer fazer a questão bem rápido, o que nós ensinamos? Um truquezinho. Palavra da sorte. Qual é essa palavra da sorte? Cetaco. Pessoal, cetaco. O que significa cetaco? Vou explicar agora. Muitos eu sei que já vão conhecer esse truquezinho, para não ter que construir os ciclos. Cetaco. Põe o número da sorte no meio, 13. Quem vem antes do 13? 12. Quem vem depois do 13? 14. Mas afinal, o que é que significa, Tiago, pelo amor de Deus? Significa dizer, meus amigos, que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Está aqui, ó. Primeiro e quarto, primeiro e segundo, primeiro e terceiro, cada um. Tá aí, ó. Rapidinho você monta. Cetaco. 12, 13, 14. Seno, primeiro e no segundo quadrante. Tangente, primeiro e terceiro. E cosseno no primeiro e no quarto. Quer ver? Cetaco, o seno, positivo no primeiro e no segundo. Primeiro e no segundo. Tangente, positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Isso aqui, ó. Primeiro e terceiro. Opa, tangente. Tangente, primeiro e terceiro, ó. Cosseno, no primeiro e no quarto. Cosseno, no primeiro e no quarto. Beleza. Aí você diz, professor, isso é muito... Aí lá se vai palavrão. Para que o senhor foi montar o ciclo, para depois dar um truquezinho desse? Beleza, eu já sei agora pelo cetaco, 12, 13, 14, seno, positivo no primeiro e no segundo quadrante, tangente, positivo no primeiro e no terceiro, cosseno no primeiro e no quarto. E aí, pessoal? Para que foi que eu montei todos os ciclos? Simples. Uma coisa é te mostrar um artifício para que você possa ganhar tempo no dia da prova, que é totalmente diferente de limitar o seu conhecimento em qualquer área. Na minha, que é a matemática, eu não posso me contentar com o professor em dizer, ó, pessoal, aceita o cetaco que resolve as questões e pronto. Não. Porque se o cetaco falhar na hora da prova, você esquecer, você sabe de onde vem. Então você vai e constrói corretamente. Então você vai construir com segurança, com propriedade, porque você sabe de onde está vindo. Então por isso eu prefiro gastar esses 10, 15 minutos mostrando de onde vem, para que você possa visualizar e encontrar todos os valores sem nenhuma dificuldade. Mas está aí o cetaco, agora você já sabe. Então, pessoal, se o seno for, por exemplo, de 120, 120, qual quadrante? 120. Segundo quadrante, entre 90 e 180. Então, vamos imaginar, se o 120 estiver aqui, ó, 120, você já sabe que o seno dele vai ser positivo, que o cosseno de 120 vai ser negativo, e que a tangente de 120 vai ser negativo. Se você for resolver o seno de 225, 225 é um valor bem aqui, ó, no terceiro quadrante, 225. Aí você sabe que o seno agora é negativo, 225 é um valor do terceiro quadrante. Aí você sabe que o cosseno é negativo, mas a tangente de 225 ela é positiva, ok? Se você estiver trabalhando com 300, 300 é um valor do quarto quadrante. 300 está no quarto quadrante, então o seno é negativo, o cosseno de 300 é positivo e assim a tangente negativo. Então, já era. Pronto. Foi essa a nossa situação. Aí. Bem explicado, bem mastigado, bem passo a passo. Vamos começar a aplicar um pouco do que nós discutimos. Tem essa questão que é excelente. Está aqui. Não. Questão de número 2. Mais uma questãozinha da ESAF, que é a organizadora que mais trabalha com a parte de trigonometria em concurso, tá bom? Se X é um arco do segundo quadrante, a questão vai derrubar a galera aqui. Segundo quadrante. Por que o segundo quadrante é tão importante? Porque em cima do quadrante é que eu vou saber se é positivo ou se é negativo o que o Tiago está calculando. Que nesse caso, ele pede o cosseno.
Ok, legal. Então já sabe, x do segundo quadrante. Seno de x é igual a 4/5. Então, o cosseno de x. Vou aproveitar essa questão para dizer o seguinte. Pessoal, com uma relação trigonométrica, como está acontecendo nessa questão 2, com uma relação trigonométrica, eu sou capaz de construir as 6, no caso, as outras 5 relações. Por quê? São 6. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Se a questão está me dando seno, eu consigo montar as 5 que estão faltando a partir dela, sem problema. Nesse caso, ele não pede as 5, ele pede apenas o cosseno. Eu vou te mostrar. E vou resolver essa questão de duas maneiras. Primeira maneira, usando a relação fundamental. Está aqui, ó. Primeira opção. A primeira opção é usando a relação fundamental da trigonometria. Como é a relação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A questão te deu seno, então você traz para cá. 4 sobre 5, que é o x, 4 sobre 5 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, que é o que você quer, é igual a 1. Pronto. Muito bem. Ficamos com cosseno ao quadrado de x no primeiro membro, só, igual a 1 do segundo membro, menos a fração que foi deslocada, que é 16 dividido por 25. Pronto. Então, 16 sobre 25, passa negativo. Assim, o cosseno ao quadrado de x a 25, que é o MMC, e aqui 9, né? Que vai ficar 25 menos 16. Tirando o mim, pessoal, ó, 25, aqui dá 25, menos 16. Então, 9 sobre 25. Apaga. Esse 2, que está aqui, vai passar para o outro lado em forma de raiz. Ficamos, portanto, com cosseno de x igual, cuidado, hein? Mais ou menos, se tratando de raiz quadrada, mais ou menos, já que o expoente é par. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 9 sobre 25. Com isso, chegamos em cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 5. Professor, perfeito, tenho mais ou menos no item C, e você erra. E você erra. E você erra por falta de atenção. Pessoal, lembra do que eu te falei? O x pertence ao segundo quadrante. Você está calculando o cosseno. Pessoal, setaco, cadê você? Você vê como é que fica? Cosseno, o cosseno só é positivo no primeiro e no quarto. Se você está no segundo, olha o cosseno, ó, no segundo, ó, o cosseno ele é negativo. Então, pessoal, você não vai ficar com os dois valores. O mais você pode eliminar. Você pode eliminar o mais. E quem é que me dá essa segurança para eliminar o mais? O fato do x pertencer ao segundo quadrante, onde o cosseno é negativo. Então, você deve marcar como resposta apenas o cosseno menos 3/5. Então, o gabarito correto é o item E. Tem de tudo, ó, menos 3/5, mais 3/5 e mais ou menos 3/5. Cuidado, pessoal, cuidado. O menos é a parte que o pessoal mais acaba esquecendo e errando a questão, tá certo? Menos por conta do quadrante, ok? Primeira opção foi essa.
Montando a segunda opção, não quero influenciar, mas é a solução que eu mais gosto, que é usando o triângulo retângulo, certo? Usando o triângulo. A questão me dá o seno de x, 4/5. Diz que o x pertence ao segundo quadrante. Essa informação é tão importante como a informação do seno, tá? Segundo quadrante. Aí você me diz, mas Thiago, tu tá pensando em usar um triângulo retângulo? Sim, estou. Mas como? Já te mostrei as duas opções. Uma que é montando a relação fundamental, que é a solução que a maioria dos professores, a maioria dos livros, acaba trabalhando, mas é que eu mais gosto por conta da forma mais dinâmica, rapidez, usar o triângulo retângulo. Como, Thiago? Deixa eu te mostrar. O que é o seno no triângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se a questão me deu o seno de x 4/5, eu posso entender que ela está me dando em cima o cateto oposto, já que é seno, ó, cateto oposto, e que está me dando embaixo o quê? A hipotenusa. Não é verdade? Então, o que você vai encontrar? Você vai encontrar cateto oposto, que é 4, e a hipotenusa, 5. Tá aí, ó. 4 como cateto oposto, já que é o seno, ó. Então, 4, claro, considerando esse rapazinho aqui, ó, o x, tá certo? Considerando o x. Então, esse ângulo aqui, o x. Cateto oposto, 4, e a hipotenusa, 5. Aí fica faltando esse valor aqui, ó, K. Bem, pessoal, esse é o que nós chamamos de triângulo pitagórico, quando os lados são proporcionais a 3, 4 e 5. Então, quando for 4, um cateto, e a hipotenusa 5, o outro cateto automaticamente vai ser 3. Assim como, se um cateto for 3 e a hipotenusa 5, o outro cateto vai ser 4. 3, 4, 5. Lembrando que o 5 tem que ser a hipotenusa. Mas se eu não conhecesse esse truque, Thiago, aplica Pitágoras. Como é que fica? Pitágoras. Lembrar aqui, ó. Pitágoras. Vai ficar hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais k ao quadrado. Então, fica 25 menos 16, que é o 4 ao quadrado, igual a k ao quadrado. Então, o k vai ser raiz quadrada de 9. 25 menos 16. Tiago, por que você não coloca agora mais ou menos? Por se tratar de um segmento de reta, só pode ser positivo. Então, k é igual a 3. Achamos o k igual a 3. Beleza. Na hora que eu encontro k igual a 3, eu boto aqui, ó, o 3. Então, fica 4, 3 e 5. Certo, mas o que é que você quer? Boa pergunta. Você pede apenas o cosseno de x. Atenção, o cosseno de x, olhando para o teu triângulo. Vai lá, o cosseno de x é cateto adjacente, 3, sobre a hipotenusa, 5. Está faltando alguma coisa? Claro que sim. Você só tira o valor do triângulo. O sinal vem do quadrante. O x pertence ao segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante, negativo. Então, cosseno de x vai ser menos 3/5. Então, cosseno de x, menos 3/5, que é o item E. E aí, as duas opções. Beleza? Essa daqui, ó, você fez rapidinho, só usando Pitágoras e chegar ao resultado. Ok? Tranquilo? Fechamos mais um vídeo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa questão que eu terminei de fazer. Beleza? Pessoal, forte abraço. Tchau, tchau.